bloco anterior, nós falávamos sobre os programas de transferência de renda, dos programas do governo. E aí eu queria voltar a isso, a falar um pouco das consequências desses programas e de que maneira eles ajudam a dar um suporte e diminuir essa desigualdade que você observa em relação, do Rio de Janeiro em relação a outros estados. Quer dizer, acho que, como você disse, o Rio de Janeiro vive num processo de decadência, 50 anos, desde que deixou de ser capital, desde a fusão. Tem coisas complicadas, assim, as causas são controversas, mas vinha no processo de queda. E, de alguma forma, a gente está virando. Eu acho que até as Olimpíadas, que nos obrigam a olhar para frente, tudo são muito simbólicas. E o Rio de Janeiro acho que funciona muito por símbolos nisso. Só que tem esse processo que tende a ser concentrador pelo mercado de trabalho, etc. E tem essas ações que complementam. Então, por exemplo, Família Carioca. Você já tem, vamos dizer, 700 mil crianças que são avaliadas de 2 em 2 meses. E aí você está dando prêmios se essas crianças melhoram a sua nota. Você está dando renda mais para quem é mais pobre. E de acordo não com a renda que a pessoa diz que tem, mas com a renda permanente, que depende da educação dela. Então, se a educação dela melhora, o benefício diminui ao longo do tempo. Tem uma porta de saída. Eu acho que as políticas de transferência de renda aqui do Rio de Janeiro vão ser exemplo para todo o Brasil. Eu acho que tem alguma coisa especial que é o que eu gosto de chamar de federalismo social. Você tem a base do Bolsa Família, aí entra o governo municipal com um programa, o governo estadual com outro programa, tudo integrado. Então os pobres do Rio de Janeiro estão tendo um ataque em 3 frentes complementares. E a meta do governo federal é erradicar a miséria. Você pode achar até que é um pouco de exagero, mas Acho que é fundamental, na verdade, né? Não, vai sempre vai ser um teto o nível de miséria que a gente tem no país. E é barato, esse que é o ponto, entendeu? Assim, hoje em dia, com o nível de receita que o Rio tem, que o Brasil tem, você realmente é possível. Acho que a novidade é essa integração, entendeu? A porta de saída é fundamental, né? É fundamental, mas porque eu acho que também a gente acaba dando uma freada no crescimento quando você tem muitos desses programas, porque a pessoa fala assim, para que eu vou trabalhar então se eu tenho bolsa isso, bolsa aquilo? Não, eu acho que é importante você manter os incentivos ao trabalho. Eu acho que isso é um tópico meio tabu no Brasil, efeito preguiça. Você não pode falar isso que é feio. Aí, tendo ou não tendo, você pode desenhar programas, que é uma questão empírica, que estejam mais protegidos desse tipo de problema, incentivar. Quer dizer, o sujeito que tem uma bolsa, que consegue um emprego, o sujeito não tem que perder a bolsa toda. Você faz uma regra de transição para ele. Você quer que ele trabalhe. Claro. Né? Então, eu acho que falta a gente pensar muito nisso, mas assim, do ponto de vista de parte de escolaridade, de avaliar, eu acho que a gente tem uma nova geração de políticas que inclusive, a gente já tem algumas avaliações preliminares, os resultados são surpreendentemente bons. Em relação à informalidade, como está o Estado em relação ao país? A informalidade fluminense, ela aumentou muito, assim, por exemplo, de 98 até 2004, 2005, tudo que é medida de informalidade, do tipo tributária, tem CNPJ, contribuiu previdente, todos os tipos, basicamente, a informalidade dobrou. Enquanto no Brasil estava diminuindo já. Então, agora, nos últimos tempos, o Rio de Janeiro está ficando mais fordista formal, grandes empresas, tem essas obras com Perge, pré-sal, etc., que tende a ajudar. O problema, quer dizer, a vantagem do emprego informal, sei que tem várias desvantagens, é que ele vai na base. Então, a gente tem que ter realmente um cuidado para manter essa pressão trabalhista, etc. A gente fez um programa aqui falando do Observatório das Micro e Pequenas Empresas, né, um trabalho do IETS com o Sebrae, e eles falavam exatamente isso. O nível de empregabilidade está muito grande das grandes empresas e as micro e pequenas empresas empregam pouco. Então você observa aí, e o salário é menor também.
Então, eles acabam atraindo muito mais mão de obra, esses grandes empreendimentos que a gente vê se instalando pelo Estado. Só que para você ter uma rede maior, você precisa ter as micro e pequenas, né? Que vão dar sustentabilidade até à economia. Dá um pouco o tecido social. Eu acompanho esse trabalho do IETS com o Sebrae, eu acho muito interessante. Até participado de algumas iniciativas nas UPPs. Eu tenho uma UPP perto da minha casa, estou bastante surpreso. Acho que, na verdade, ali é um celeiro de nova classe média. As pessoas, quer dizer, os vizinhos, no meu caso, então, assim, não sou nenhum especialista no tema, eu tenho visto que a minha vida melhorou muito, mas quem está nas comunidades melhorou muito. Obviamente é um pouco complicado, porque é como você está abrindo as economias das favelas, antes dominada pelos tráficos, ao mundo. Né? Deixou estar oxigenada. E isso, às vezes, vamos dizer lá, o vendedor de churrasquinho não consegue competir com o McDonald's. Então, não são só flores. Tem Por isso que a participação do Estado ali no dia a dia é fundamental, né? Esse equilíbrio, esse caminho do meio, que a gente fala nem tanto o Estado, nem tanto o mercado, ali nas comunidades se mostra completamente. Fundamental. Só que o problema é o seguinte, é que no Brasil, quer dizer, às vezes tem essa disputa de Estado versus mercado, acaba dando empate, né? Só que, empate às vezes com muitos gols, só que a gente esquece, quer dizer, a gente quer ficar com a qualidade do Estado e com a qualidade do setor privado, e não com os defeitos dos dois lados, assim. Eu acho que são coisas sutis, mas eu acho o que o Estado faz bem, o que o setor privado não consegue fazer. Cada um tem o seu papel. Acho que, de alguma forma, a gente está indo nesse caminho no Brasil. Mas está descobrindo, é tudo muito novo, não? Está descobrindo, e a verdade, pelo menos em termos de Brasil, é que poderia estar fazendo muito mais. Assim, um pouco a agenda de reformas. Eu acho que no Brasil, às vezes, a crise, os mercados. Não, os mercados têm vários problemas, não tem dúvida, e tiveram. Só que a gente não vai substituir eles. Então, quer dizer, como é que você cria um caminho do meio, mas um caminho do meio interessante? Porque eu acho que, na questão específica das reformas, é valorizar um pouco o sucesso que elas tiveram no médio e longo prazo. A gente fala da reforma bancária, por exemplo, quanto foi fundamental para dar a sustentabilidade que a gente tem hoje. É pouco valorizado o que aconteceu em termos de reforma no Brasil nos últimos anos. O debate político, ele não favorece, eu acho. Eu acho que, na verdade, o que a gente teve, na minha visão, no Brasil, não acho que essa seja a história do Rio. Acho que a história do Rio é recente, as melhoras, mas teve Fernando Henrique, Lula, Dilma, os perfis, a sequência é muito boa. E tem continuidade política econômica e política social. Né? Complementaridade, tem coisas simbólicas. O Fernando Henrique era a antiga classe média, assim como a Dilma, talvez. O Lula é mais nova classe média, aquele trabalhador que surgiu, do ponto de vista simbólico. E no trabalho tem a mãe, o pai, enfim, essas figuras, como elas se sustentam. Eu queria que você falasse um pouco disso. Não, um pouco... Lula é o pai da nova classe média? Porque trabalho na Fundação Getúlio Vargas, dizer que Getúlio era o pai dos pobres, né? O Lula, eu não acho que ele seja o pai dos pobres, nem mesmo da nova classe média. Eu acho que ele é a nova classe média. Ele encarna mais do que ninguém. Ele é a figura. A figura, é a possibilidade que você pode subir na vida. Agora, se o Lula ele é a nova classe média, o pai dele é o Fernando Henrique. Entendeu? Edipiano, assim, a coisa mesmo. E a filha é a Dilma. A Dilma, ela foi eleita por essa nova classe média. Então, ela é filha desse movimento. Pegando esse gancho, né, da eleição da Dilma e por essa nova classe média, você analisa, a gente está num período eleitoral, agora vai começar para o município. Há um reflexo já disso nessa discussão de eleição, do que essa classe média quer de futuro? Tem bastante isso. Acho que as empresas e os políticos demoraram a acordar para isso, porque, na verdade, as cartas do Brasil estão sendo reembaralhadas, então as pessoas demoram a adaptar em relação a isso, mas acho que tem vários movimentos. O próprio município do Rio acabou de lançar, eu sei que é época de eleição e tudo, mas criou um conjunto de ações, de integrar mais com a maneira como se organiza, ligada à nova classe média. O governo federal tem pensado nisso, através da SAI, comandada pelo Moreira Franco, mas
Mas, quer dizer, tem um... Porque, na verdade, a nova classe média, ela não é homogênea. Se ela fosse, como ela é mais da metade da população, 55%, ela poderia sozinha decidir uma eleição. Não é o eleitor mediano que está lá, aquele que decide o segundo turno, não. Ela poderia sozinha decidir. Então, ela se torna muito valiosa do ponto de vista político. Ela é preciosíssima do ponto de vista empresarial. Ela tem mais poder de compra do que a classe AB junta. Uhum. Então ela começou a ser assim cobiçada. E a vantagem é que numa democracia, quer dizer, você tem que seduzir, conquistar, oferecer. E é porque, vamos dizer, eu diria que são políticas para a classe média, mas numa democracia pela nova classe média. Quer dizer, para e pela, quer dizer. Então é um processo, e eu acho que é isso que esse caminho do meio, não acho que seja um caminho que seja idealizado ou que vem na cabeça de ninguém, não. Eu acho que vem na cabeça dos brasileiros. E aí os políticos vão lá e falam, não, peraí, o caminho é por aqui, vamos lá. Pesquisa de opiniões, sensibilidade. Então acho que o brasileiro que está construindo esse caminho. Vamos falar um pouco também sobre a felicidade das mulheres no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntos.